olhamos um pouco para aquilo que era as necessidades em si de apoio, se passavam essencialmente só para a questão do acesso ao capital. Então, nós, à medida em que vamos vendo a população a crescer e com estes desafios de diversificação da nossa economia, da nossa base econômica, precisamos de não só aumentar, do ponto de vista quantitativo, os níveis de produção, que é o que se vai investindo. Já não estamos numa altura de desenvolver ideias só por emoção. Se quisermos ser tidos e achados no ecossistema, talvez não acreditavam que em Angola já se pudesse fazer o que já se faz hoje, né? E este serviço traz isso, traz esta mensagem ao consumidor, reforça o orgulho do que é nosso, do que é nacional. Nós, enquanto ecossistema, temos que reforçar aquilo que é a nossa rede de colaboração. Bem-vindos ao podcast de hoje. Temos a honra de ter connosco o Braulio Augusto, que é o presidente do INAPEM Angola, como nosso convidado especial. A sua vasta experiência em liderar e desempenha um papel crucial no avanço e no apoio ao empreendedorismo e ao crescimento inclusivo em Angola. Junte-se a nós, enquanto Braulio compartilha os seus insights sobre as iniciativas do INAPEM. Esta conversa certamente será para si. Fique atento ao nosso podcast de hoje. Ora, Braulio, muito obrigado por ter se juntado ao nosso podcast hoje. Hoje uma edição em português. Seja muito bem-vindo. Obrigado, André. Obrigado, Ivo, pelo convite. E é para mim também uma honra estar aqui neste espaço de referência. Muito obrigado. Braulio, sem mais demoras, vamos passar então para a fase das perguntas e começaria por perguntar, como presidente do INAPEM, não é? Qual é que é a sua visão para o posicionamento da Angola como um polo de inovação e empreendedorismo em África e quais é que são os pilares estratégicos para atingirmos este objetivo? Exato. Obrigado mais uma vez e aqui também saudar a todos que nos assistem. Portanto, nós, enquanto instituição de apoio às micro, pequenas e médias empresas, temos como mandato apoiar e fomentar o ecossistema de empreendedorismo a nível nacional e passa essencialmente também por olhar para o nosso ecossistema nacional de startups que acaba por estar a ganhar corpo e alguma desenvoltura nos últimos anos. Consideramos como pilares fundamentais, sobretudo, a melhoria do ambiente de negócios, que do nosso ponto de vista permitirá uma maior, uma maior fluidez em termos de desenvolvimento de outras dimensões que o ecossistema pode efetivamente aqui trazer. Me refiro essencialmente numa maior atração e captação de investimento para os nossos empreendedores e aqui em particular para as startups, e para tal é preciso que haja aqui um ambiente de negócios que transmita essa segurança jurídica a quem deseja investir. Estou também a me referir num modelo mais colaborativo entre os vários intervenientes, os vários stakeholders do ecossistema, desde a academia, o próprio Estado, as infraestruturas de suporte ou de apoio ao ecossistema, ao empreendedorismo. Aqui me refiro às incubadoras, às aceleradoras. Falo sobretudo também dos investidores que precisam trabalhar numa lógica, por um lado, sistémica e também é colaborativa, como já disse, ou seja, em que deixaríamos de estar numa ótica de silos, né, de forma isoladas, e estaríamos a compartilhar as experiências, mas acima de tudo também a ter uma maior visibilidade daquilo que têm sido as ações desenvolvidas por cada um desses entes. Porque mal ou bem já tem acontecido, já há uma dinâmica em curso, mas às vezes sente-se alguma dificuldade de se medir aqui o impacto real deste esforço coletivo, porque não existe, ou pelo menos até então sentíamos aqui alguma ausência, diria, de um orquestrador do próprio ecossistema. E é aqui onde o INAPEM se está a tentar posicionar, onde quer fomentar que cada um desses players desenvolva efetivamente aquilo que é a sua ação, a sua atividade em prol do ecossistema, mas sempre dentro de uma lógica
país, sempre dentro de uma lógica do que queremos efetivamente para o nosso ecossistema. Então foi um pouco esse trabalho inicial que começamos a fazer há sensivelmente 3, 4 anos, de um diagnóstico daquilo que era a situação do nosso ecossistema, onde olhamos, por um lado, para o mapeamento, identificando quem eram efetivamente os atores, quem são as startups que tanto nos referimos, quantas são, onde estão, o que fazem. Olhamos também para essas redes de apoio ao ecossistema. Estou aqui a falar das aceleradoras, incubadoras, onde estão, como estão e o que fazem. E, por fim, olhamos também para os outros players, desde os investidores, o que é que nós já temos nos mais variados segmentos, desde os VCs, entre outros, plataformas de crowdfunding, tanto investidores anjos e uma série de outros instrumentos de financiamento. Olhamos também para as universidades, e, enfim, e também fizemos o nosso próprio diria, a nossa própria autoavaliação enquanto governo sobre o que é que nós estávamos a entregar para o ecossistema, o que é que nós estávamos a fazer efetivamente e como é que esse esforço, diria, que estava a ser feito por nós, poderia ser aqui melhor direcionado para um maior impacto. Depois disso, desta fase de mapeamento, passamos para a identificação em si de algumas gaps. O que é que de facto estava a faltar? O que é que cada um desses atores trazia como dor ou como problema? E então olhamos um pouco para aquilo que era as necessidades em si de apoio, se passavam essencialmente só para a questão do acesso ao capital. Isso talvez é uma questão muito levantada por quem se beneficia diretamente, que são, no fundo, as startups e também as próprias incubadoras. O que é que já circula no nosso ecossistema? Como é que o país tem sido capaz de atrair e reter algum capital que é investido em Angola, ou se serve apenas de uma plataforma giratória para eventuais repatriamentos de capital, que depois não permite a circulação a nível da nossa própria economia, ou seja, as empresas entram, ou então os nossos empreendedores, as nossas startups são obrigadas a sediar os seus negócios fora do nosso ecossistema, por ausência desse ambiente regulatório. Olhamos também para a questão do ponto de vista de formação, o que é que nós precisamos efetivamente, mais do que quantidade, que tipo de formações do ponto de vista qualitativo nós precisamos começar a trazer. E uma dessas, e numa dessas, desses levantamentos, constatamos que a questão, a barreira linguística continua a ser também o nosso desafio no ecossistema. Ou seja, quantos founders, quantas startups angolanas estão preparadas para irem buscar capital fora de Angola ou fora do espaço da lusofonia? Portanto, como é que nós iríamos prepará-las melhor também para o acesso mesmo ao investimento? E daí fizemos algumas soluções como a Investment Readiness, que era, no fundo, prepará-las exatamente para o acesso ao investimento. Portanto, em função da sua maturidade, dos estágios de maturidade, preparamos um grupo seleto de empresas ou de startups que estavam já em condições, do nosso ponto de vista, com alguma maturidade para poder chegar a este nível. Mas só falar de que se precisa de capital não era para nós uma verdade absoluta. Era preciso entender o que é que nos impedia de ir atrás ou de conseguir trazer este capital. Falamos também da questão do networking, como é que nós colaboramos entre nós, que eventos de networking, que eventos do ecossistema nós estávamos a promover. Foi assim que nós institucionalizamos o Angola Startup Summit, que desde 2022 tem sido realizado regularmente. É assim que um dos maiores eventos tecnológicos do país, que é o Angotic, hoje traz uma maior expressão das startups. Ano após ano, a cada edição, o número de startups participantes neste tipo de palcos vai crescendo. Enfim, outros atores privados, que não seja apenas o Estado, também vão fazendo os seus vários eventos. A Unitel, com o seu Gold Challenge, entre outros. Enfim, que eventos nós estávamos a realizar, que espaços de network, que espaços de conexão entre os vários atores nós estávamos a criar e a propiciar para que, de facto, houvesse aqui, enfim, um maior compartilhamento. De experiências e também para poderem perceber o que é que aconteceu, não é? Porque muitas vezes, portanto, estamos no mesmo ambiente, já se calhar passámos pelas mesmas coisas e se calhar neste momento podemos dar um input que retira esforço ao outro por já termos passado por aquilo, não é? Já de, olha, não vais por aqui, que este caminho aqui já não é o melhor caminho, vamos pelo outro caminho. E facilita, não é? Ok. Pois, foi a questão do próprio, ainda nessa questão da identificação de algumas gaps, foi a questão da própria, do ambiente regulatório.
E é aqui onde nós estamos também a intensificar os nossos esforços. Há 2 anos que já temos vindo a falar e a discutir sobre a necessidade da criação de um marco legal de apoio às startups. Felizmente conseguimos, enquanto o governo de Angola, uma assistência técnica do International Finance Corporation, que é o IFC, para prestar essa assistência a nós, a Angola e aqui, por intermédio do INAPEM, na criação, na concepção de um quadro regulatório de apoio às startups. Se tudo correr bem, nos próximos tempos poderemos ter este instrumento a ser alvo de discussão a nível do Parlamento, por ser uma lei que é o que nós estamos a propor, enfim, e esperamos que no mais curto espaço, portanto, consigamos ter também efetivamente esse quadro aprovado e em vigor. Portanto, foi todo esse trabalho de diagnóstico, identificar efetivamente as insuficiências, as dificuldades, as gaps que ainda trazíamos, que depois nos permitiu também numa lógica da auscultação direta aos próprios empreendedores, fazer essas consultas e perceber que tínhamos aqui responsabilidades repartidas. É o Estado, por um lado, que tem que fazer a sua parte, mas por outro lado, temos também aqui os outros players com responsabilidades também de continuarem a fazer cada vez melhor a sua parte. Portanto, os founders, as startups que devem se preparar cada vez melhor, que devem estar preparadas para um mercado cada vez mais competitivo e global. Portanto, que a questão às vezes que se pensa do protecionismo não é a solução. Portanto, o que nós precisamos é efetivamente ter startups prontas para competir de igual com uma startup nigeriana, ganense, queniana, aí o que for, e que o mercado não fosse apenas o angolano, que até do ponto de vista de dimensão acaba sendo pequeno pelo número de pessoas e enfim também o nível de penetração digital, né? Porque estamos a falar aqui de negócios sobretudo de base tecnológica, que ainda é uma limitação, mas que pudéssemos ter soluções angolanas a vingarem também em outros mercados, que não fosse apenas o nosso. Porque às vezes até os desafios, que é o que eles se propõem sempre resolver, que essa é a missão de uma startup, às vezes é regional, é continental, é transversal a outras realidades. Então, como é que elas também se posicionavam cada vez melhor? Prontos, com base nisso, André e Ivo, nós depois definimos uma visão clara do que é que queremos. Portanto, estamos alinhados de que já há um trabalho muito grande, desde 2013, 14, começamos a ver as primeiras startups angolanas a emergirem, os primeiros eventos do ecossistema de startups a nascerem, portanto, nem eu ainda estava tão envolvido nisto, mas há um trabalho que foi feito e o que nós precisávamos nesta altura, e sobretudo no mundo pós-pandemia da Covid-19, que já não é o mesmo, a forma de fazer negócio alterou por completo e a forma das pessoas estarem nas economias também. Então, obrigava-nos claramente também a nos adaptarmos e a estarmos preparados para esses desafios. Então, eu penso que esta fase mais aturada de diagnóstico foi possível fazer porque entendíamos que era a primeira etapa para qualquer outra ação que pudéssemos querer. É muito interessante e obrigado por ter dado esta visão integrada, não é? E holística que no fundo, tem vindo a desenvolver, não é? O INAPEN já desde há muitos anos e, no fundo, houve aqui uma preocupação muito grande com, de facto, mapear, ter um diagnóstico bastante apurado, não é? E detalhado do que é quais são os, as dores, não é? Dentro dos vários setores, mas que no fundo podem estar a colocar constrangimentos e barreiras ao desenvolvimento dos pequenos e médios negócios e das startups. E obviamente, quando falamos de startups, quase que exclusivamente pensamos em empresas de tecnologias, não é? Nem sempre é assim, mas normalmente ouvimos a palavra startup e ouvimos falar de tecnologia. Penso que houve também uma pequena nota no Angola Startup Summit 2024, onde o INAPEM também destacou o empreendedorismo baseado também nas tecnologias de informação e comunicação, sendo que é um setor que naturalmente tem um potencial também de expansão geográfica para além fronteiras de Angola, de poder operar, e já temos alguns casos de algumas startups aqui que até já se aventuram aqui pela República Democrática do Congo, uma outra também na Nigéria. Temos aqui alguns exemplos muito interessantes. Uh, Dito isto, na sua perspectiva, quais é que são os setores dentro das startups tecnológicas, não é? Quais é que são os setores uh, ou subsetores dentro da tecnologia que consideram ou considera
mais importantes e promissores, para as startups angolanas e de que forma é que o INAPEM também está a apoiar nestas áreas? certo? Não, eu acho que os setores acabam por serem aqueles que, do ponto de vista, o governo angolano estabeleceu como prioritários, né? Um país em vias de desenvolvimento como o nosso, com os desafios, tanto quer de crescimento econômico, mas sobretudo também de crescimento demográfico, né? A população angolana cresce a um nível muito rápido, não é? Nós precisamos efetivamente de estar atentos a isso, não é? E eu considero aqui setores como agritechs, né? Agronegócio, portanto, desenvolvimento cada vez mais de soluções de apoio a este setor tão estratégico e voltado para a diversificação da nossa economia, onde Angola quer cada vez mais eh, poder assumir aqui um outro papel a nível do setor não petrolífero, né, que até então continua a ser a nossa maior referência de exportação. Então, nós, à medida em que vamos vendo a população a crescer e com estes desafios de diversificação da nossa economia, da nossa base econômica, precisamos de não só aumentar, do ponto de vista quantitativo, os níveis de produção, que é o que se vai investindo, mas também aumentar a eficiência, não é? Porque é isso que nos cria a nossa cria-se aqui vantagens comparativas e, em alguns casos, até competitivas com outros países. Então, o que eu quero dizer é que no setor do agronegócio, com todo o apoio que o governo vai dando e os seus parceiros, é aqui onde eu vejo também a classe dos empreendedores a emergir um leque de oportunidades. Portanto, desde o desenvolvimento de softwares, desde o desenvolvimento de plataformas de apoio ao escoamento, enfim, de visibilidade aos produtos, etc, etc. Digo também levar muitos desses negócios, muitas dessas atividades para o digital. Portanto, é tentar juntar o tradicional e o convencional com este modelo mais disruptivo que é característico das startups. E aí a lógica seria a mesma para outros setores, como é o caso do próprio setor da saúde. Vamos assistindo aqui a um investimento muito grande em termos de infraestruturas hospitalares, várias unidades hospitalares que vão aumentando, mas como é que nós podemos tornar também o setor muito mais eficiente, né? Em que eu, a partir de casa, consigo marcar uma consulta, eu consigo ter as tais telemedicinas, que hoje já é uma realidade, já vamos vendo algumas soluções em Angola mais ou menos nesse sentido. Temos algumas startups que já vão também dando provas disso, portanto, se conseguem encomendar ou comprar produtos farmacêuticos a partir de uma plataforma. Enfim, é um setor importante que há o investimento em termos de infraestrutura, mas que precisa ser acompanhado com este modelo mais disruptivo para garantir também uma maior eficiência do próprio serviço em si. E falar da saúde, poderíamos também falar da educação, que é um outro setor que nós precisamos. Ou seja, ainda se fala muito de crianças fora do sistema de ensino. Como é que soluções como essa podem garantir também uma maior inclusão digital destes jovens, destes meninos? Como é que nós podemos levar o ensino para as zonas mais recônditas do país, onde se calhar o investimento para a edificação de uma estrutura como tal, de uma escola, poderá levar ainda algum tempo, mas que através de outro tipo de soluções mais intermédias, que é por via do digital, poderíamos comatar um pouco isso. Enfim, agricultura, saúde, educação, que hoje são as grandes apostas do executivo, me parecem ser aqui setores chaves, que embora serem considerados tradicionais e às vezes relativamente conservadores, sobretudo a saúde e educação, onde os investimentos são relativamente altos e também as regras de penetração são cada vez são um pouco mais apertadas, me parece que ainda assim existe aqui enormes oportunidades. Não poderíamos deixar de olhar para as fintechs, portanto, soluções que possam garantir uma maior inclusão financeira, uma maior bancarização da população, portanto, essa diversificação de soluções de pagamentos móveis ou digitais, como reduzir as filas dos multicaixas, etc. Portanto, há aqui uma série de oportunidades que já vamos vendo a emergir, mas que podem se expandir, que podem se alastrar e não ter apenas Luanda como principal hub, o único mercado onde poder ser testado esse tipo de soluções.
Também falaria do turismo, que é também um setor tão estratégico para Angola, por todo o potencial ainda não tão explorado como é o nosso, e que não está só na vertente hoteleira como tal, mas olhar para toda a cadeia Horeca, não é? Portanto, desde os hotéis, os resorts, os restaurantes, enfim, todo esse grupo, como é que pode ser também aqui potencializado com o desenvolvimento dessas soluções. Então, me parece que aí as oportunidades estão aí. eh, Vários são os exemplos desenvolvidos em outras realidades. Eu costumo sempre tocar em países africanos porque me parece que é aí onde temos grandes semelhanças, quer pelos desafios sociais e económicos, onde nós podemos rapidamente também replicar e contextualizar à luz daquilo que são as nossas necessidades. Isso para dizer que, Ivo e André, que o apelo que nós vamos fazendo aos empreendedores e para aqueles que hoje nos assistem é de que devem desenvolver soluções não apenas porque gostam, mas porque o mercado precisa. Então, às vezes, encontrar este equilíbrio, gosto entre o que é a minha paixão e entre o que realmente o mercado precisa, pode ser aqui a chave para evitar que nós. Braulio, permita-me só fazer aqui uma observação. Eu agora recentemente tive o privilégio de acompanhar uma série de startups no Code Point da Mirantes, no qual fui coach de algumas empresas. E o que é que eu senti ao longo do concurso é que a maior parte portanto, dos participantes, que na sua grande maioria eram estudantes ou estudantes universitários, mas ainda todos eles muito novos, eles têm uma visão romântica das startups. Aquela visão romântica de não, eu vou fazer uma coisa, eh, eu vou fazer uma. Eles acham que com 30 milhões de kwanzas conseguem competir com uma empresa como o PayPay ou como essas empresas que já estão estabelecidas no mercado com muita. Como é que se vai pôr isto assim? Eh, com um substrato já de mercado muito grande que, no final do dia, eles têm espaço, continuam a ter espaço, mas se calhar a servir até dentro desse ecossistema. E alguém tem de dar esta indicação de dizer assim: olha, nós temos este espaço, nós temos o espaço da saúde, com quem nós já tivemos o prazer de falar, inclusive aqui com o Pedro Beirão, da API, o espaço da agricultura, quando também já falámos com o Vanderlei Ribeiro, que está na associação, que está a fazer um trabalho fantástico, e que também já o trouxemos aqui para também divulgar, para conseguir aqui chegar ao maior número de pessoas possível. Também estivemos recentemente a falar com a Acelera e a Acelera Agro, portanto, também, portanto, uma plataforma que também procura aqui ajudar estas startups, porque a questão é esta, no- esta indicação, esta baliza que nós temos de perceber o que é que Angola tem para também oferecer e onde é que estão efetivamente as oportunidades. E aqui parece que é bastante claro. Agricultura, portanto, a principal está dentro da agricultura, desde a produção até ao escoamento dos produtos. Estamos a falar da saúde, que vai desde a marcação das consultas, etc., até se calhar ao final, não é? Portanto, da cadeia da saúde, não é? Se calhar acompanhamento das receitas, etc. E depois também, eventualmente, o turismo, que é outra das grandes apostas do país e podemos ter aqui esse espaço. Já agora, só aqui uma nota, Broly, e aproveitando este momento, também isto é uma entrevista, mas é também uma partilha de ideias. Nós temos tido muitas pessoas, e eu lembro-me aqui de uma entrevista que fizemos há já uns 15 episódios atrás, e foi muito engraçado que um empreendedor da Nigéria dizia assim: eu prefiro ir para a Índia do que ir para outros países em África, por causa exatamente dessa questão. Que tem a ver com a legislação, portanto, folgamos também a saber que estamos a fazer um caminho para termos esse espaço de diálogo e para poder também permitir que essas empresas venham para esse nosso espaço com essa capacidade de inclusão. E posto isto, eu queria só fazer aqui uma nota. Portanto, a inclusão digital é uma questão crítica no nosso país, não é? Como é que nós, hoje, portanto, temos um acesso limitado à internet e uma baixa alfabetização digital, se bem que temos um amigo em comum que diz que
portanto, a alfabetização digital deve ser tão simples como beber água. Portanto, se utilizar uma aplicação for tão simples como beber água, eu não preciso de ensinar ninguém a como é que se utiliza, essas aplicações ou esse aparelho digital. Mas eu sinto e vejo, especialmente com as pessoas mais velhas, embora Angola tenha uma população bastante jovem, mas as pessoas mais velhas têm aqui um tema que é, não sabem e pedem ajuda aos mais novos, e para eles ainda é muito pouco, há uma grande barreira para atingir este conhecimento digital. E eu incito aqui e pergunto o que é que o INAPEM está a fazer para garantir que este empreendedorismo tecnológico também seja acessível à comunidade e especialmente às comunidades mais rurais. Certo. Não, aqui eu acho que isso tem que resultar eh, de um maior casamento, diria, entre a academia, entre o governo e as próprias empresas, né? Porque o que me parece é que ao fazermos essa inversão que já se vai registando, em termos de mindset sobre o que é necessário desenvolver, sobre o que de facto hoje é considerado prioritário e se constitui aqui uma oportunidade, me dá a feliz sensação de que mais cedo ou mais tarde nós vamos conseguir mensurar efetivamente o impacto de vários desses negócios que hoje vamos vendo a serem desenvolvidos. E aqui dou exemplos, não é, de soluções que vieram efetivamente atender a desafios da comunidade, por exemplo, serviços de mototáxi que sempre existiram e que operam no informal, mas que alguém, e aqui falo da Startup Panda, teve a feliz visão de garantir, por um lado, a formalização desta atividade, portanto, não interferindo naquilo que já é a sua dinâmica, mas trazer um pouco mais de integração, desde a solução tecnológica, mas outro tipo de apoios, desde a formação aos operadores, aos mototaxistas, né? Porque o que era mais fácil era comprar uma moto e entrar logo para a estrada, mas hoje quem passa por ali é obrigatoriamente que passar pela academia deles anda no sentido de formá-los, quer como condutores, mas também como cidadãos, né? Porque há aqui esse aspecto social por detrás e implícito a esses vários negócios, né? Ou seja, que ao fim de X tempo o meio passa a ser do usuário, há a questão do seguro, de saúde, enfim. Então, eu acho que, como sabemos, os negócios não são propriamente ONGs, vão sempre na busca pelo lucro e pela maximização do lucro, mas o que deve ser feito é que, e o que deve ser aqui entendido é que essa maximização do lucro e a busca pelas receitas se faça com ética, com responsabilidade, não é? Mas, sobretudo, com esse envolvimento da comunidade em que esteja inserido para que o impacto seja maior e mais aceito. Então, eu acho que essas várias soluções, como hoje vemos, algumas desses meios de pagamentos digitais, que através de um telefone analógico, uma pessoa com pouca literacia consegue manusear, consegue fazer os pagamentos, enfim, toda essa mudança que se vai verificando na cultura e na forma das pessoas transacionarem, na forma das pessoas se relacionarem nos mais variados domínios, vai sendo uma realidade, né? Portanto, hoje ter a possibilidade de fazer uma consulta através de uma plataforma, ou seja, tal telemedicina, era algo impensável talvez há 5 anos atrás, né? Por várias razões culturais, etc, etc. Mas hoje já vemos isso a ter aqui algum resultado e que terá ainda um maior resultado quando de facto começar a beneficiar essas comunidades mais vulneráveis, que é o que o André acabou de dizer, ou seja, é levarmos isso para aquelas zonas mais inóspitas, pá, e onde podemos efetivamente mostrar que é possível, que ali não havendo propriamente um hospital de referência, mas tem
o mesmo nível de atendimento de qualidade no serviço que é prestado. Então, eu acho que à medida em que também os empreendedores e com base nos vários programas de capacitação que vão existindo e que nós vamos potenciando com a nossa rede de incubadoras, vamos tendo também aqui outro nível de maturidade a nível dos nossos empreendedores. Vamos verificando já isso. Já perceberam que epá, já não estamos numa altura de desenvolver ideias só por emoção. Se quisermos ser tidos e achados no ecossistema e numa altura em que a competição está acirrada, portanto, só em termos de health tech temos várias soluções, em termos de edtech temos várias soluções, então, como é que eu me mantenho trazendo aqui claramente algum diferencial na minha solução? Então, é um pouco esse trabalho de muita capacitação, tanto aceleração dos negócios, mas sempre de uma perspectiva do go-to-market, é mesmo prepará-los para o mercado, não estar apenas no ambiente simulado, mas eles perceberem que o mercado é violento, é agressivo e de que vão ter que falhar várias vezes e, e só sobreviverá aquele que souber se levantar tantas vezes quantas forem necessárias para se manterem em pé. Então, é um pouco esse trabalho de que o Estado não vai poder dar aí tudo, não vai poder fazer tudo. O que o Estado deve fazer é criar as infraestruturas essenciais de apoio. Aqui falo desde a parte regulatória, mas sobretudo básica, a tornar o acesso à internet muito mais acessível, etc. Portanto, reduzir ao máximo aqui uma série de aspectos que ainda limitam o crescimento e a expansão das nossas startups, mas o que elas devem também perceber é que o caminho faz-se caminhando e que a responsabilidade maior acaba sendo sempre delas. Muito bem, Dr. Brau. É interessante vermos que, acabando por suportar também estes negócios destas pequenas, médias, às vezes micro, mas pequenas e médias empresas, não é? Muitas delas startups, elas acabam por ser também agentes de promoção de mudança positiva na sociedade, não é? Porque acabou de enumerar uma série de exemplos em que uma das startups, por exemplo, a Anda, tem essa responsabilidade, não só responsabilidade civil, mas porque faz sentido para o negócio deles, não é? Ter uma academia em que forma também os condutores, não só do aspecto para serem mais proficientes na execução do seu trabalho, mas como cidadãos também. Ao mesmo tempo, temos o garante de que trazer algumas dessas, portanto, dessas pessoas do meio informal para o formal é positivo para todos, não é? Ou seja, temos mais pessoas a pagar impostos, temos mais pessoas a descontar para a segurança social, temos, se calhar, um fortalecimento do próprio setor dos seguros, não é? Em que, de alguma forma, no caso concreto, não é? No caso concreto de uma startup de mobilidade que assegura que, por exemplo, os seus motoristas, não é? Ah, de alguma forma têm a sua situação regularizada em termos de seguro de viaturas, não é? Neste caso. É bastante interessante. Eh, Eu agora gostaria, existe aqui, eu gostaria que explicasse um bocadinho para a nossa audiência o que é esta iniciativa onde o INAPEM tem um papel importante, que é a certificação do Made in Angola, que já abrange algumas centenas de empresas, não é? Portanto, e isto é uma espécie de selo, não é? De qualidade de produtos, não é? Ou serviços feitos por empresas angolanas. E de que forma é que, no fundo, está a ser dada alguma prioridade e importância às empresas que procuram esta certificação e este selo dos seus produtos e serviços? Exato. O selo feito em Angola, ou também o Made in Angola, que agora muito voltado tudo para exportação, não é uma iniciativa de tudo nova, portanto, ela foi criada em 2012, na altura, pelo governo, porque entendeu que era preciso criar aqui também um instrumento que visasse estimular, não é, aquilo que era feito em Angola, né? Portanto, valorizar aqueles que, ao meio de várias limitações, desde acesso às matérias-primas, etc, etc, e outras dificuldades de contexto que nós sabemos, ainda assim priorizavam a incorporação de elementos ou de matéria-prima a nível nacional. Tá? Isso fala sobretudo na questão da produção de bens, mas mesmo a nível da prestação de serviços, como é que privilegiava-se
a incorporação de valor acrescentado nacional. Portanto, o selo feito em Angola, portanto, é um serviço, como se pode depreender, eh, de comunicação, de visibilidade, não é? De marketing sobre aquilo que são as principais marcas. Tem aqui várias mensagens por passar. Por um lado, uma mensagem para os seus aderentes de que o governo está atento, valoriza o seu esforço, conta com eles e precisa cada vez mais que este número de aderentes cresça. Tem uma outra mensagem para aqueles mais céticos, mas que já produzem, que já prestam um determinado serviço, de que juntos a nós, porque precisamos mostrar para o país e o mundo que já há soluções feitas em Angola, que já há empresas de direito angolano com capacidade local, que já há capacidade interna de produção, etc. E há um terceiro público, que se calhar é o mais exigente, que acaba sendo os consumidores, que também durante muito tempo e pela forma como a nossa economia esteve essencialmente voltada para a importação, hum, talvez não acreditavam que em Angola já se pudesse fazer o que já se faz hoje, né? E este serviço traz isso, traz esta mensagem ao consumidor, reforça o orgulho do que é nosso, do que é nacional, de maior consumo, de maior incentivo àqueles que produzem em Angola. Enfim, dá-nos a todos essa percepção de que sim, é possível, se tivermos todos unidos sobre uma mesma causa, podemos aumentar cada vez mais aquilo que é o volume de coisas e produtos, serviços feitos em Angola. Prontos, de 2012 até 2022, mais ou menos, depois o serviço encontrou, teve aí um período menos bom, teve na altura um registro de aproximadamente mais de 130 empresas durante aquele período, depois conheceu aí uma certa estagnação. Em 2022 fomos então, na altura INAPEM, orientados a reformular, a reestruturar o próprio serviço em si, fazendo aqui uma análise, sobretudo SWOT, perceber quais eram os pontos fortes e fracos do próprio serviço, mas sobretudo as oportunidades e as ameaças, porque serviços similares a este já iam existindo, não é? Temos aí alguns exemplos, não é? Embora não terem totalmente este pendor mais de incentivo público do governo, não tem essa chancela como tal, mas existem, né? O Super Brands, entre outras iniciativas que vão valorizando as marcas, né? Então, o Feito em Angola precisava pensar isto e ver como é que se complementava com essas várias outras iniciativas e como é que mantinha também aquilo que era a sua própria essência. Então, reestruturamos 360 o serviço, simplificando ao máximo o processo de adesão, que foi um dos aspectos que nós constatamos que era um dos grandes gargalos. Não havia uma estrutura robusta por detrás do serviço, ou seja, em que as pessoas pudessem contactar para de facto facilitar a adesão. Portanto, o processo era muito centralizado e quase que burocrático, os requisitos eram um bocado altos e desajustados para aquilo que é a nossa realidade. Era, por exemplo, exigido 50% de matéria-prima nacional num país como o nosso, que ainda tem grandes dificuldades, sobretudo para alguns setores muito estratégicos de fornecimento de matérias-primas, e que era natural que não fosse possível as empresas cumprirem com isso. Os custos de adesão também eram relativamente altos, tudo estava indexado em dólares, enfim. Então, era uma série de aspectos que tivemos que olhar, internos, né? E fazer a sua estruturação, desde também a reformulação do próprio selo. Portanto, durante o período de estagnação, houve um uso desordenado e descontrolado do selo. Ou seja, as pessoas depois começaram a perceber que, enfim, era bonito ter aquilo nos seus rótulos ou ter aquilo afixado numa outra coisa e faziam esta inserção sem que mesmo tivessem formalmente, Sei o QI. sem que tivessem formalmente aderido ao serviço. Ou seja, não tinham cumprido os requisitos, mas diziam que era feito em Angola. Ou seja, um produto que veio só para ser embalado em Angola e alguém punha o selo e dizia que era feito em Angola. Então, isso começou a descredibilizar o próprio feito em Angola. Algumas marcas começaram a retirar-se disto porque perceberam que depois já não estava a haver o controle. Então, tivemos que também reforçar os mecanismos de segurança do próprio selo, onde fizemos
uma incorporação do QR Code. Ou seja, hoje o selo feito em Angola traz um QR Code que permite, por um lado, atestar se esta empresa ou não aderiu formalmente, porque ao fazer a leitura do QR Code dá umas informações, portanto, se o estado é ativo, portanto, se aquilo não gerar qualquer informação, automaticamente já se consegue detectar que aquele selo é falso. Depois, permite também ao consumidor, ou quem tiver acesso, sobretudo, aos produtos, ter mais informações, os contactos gerais sobre aquela empresa que produz aquilo. Ou seja, eu tenho uma água da Shell, passo aqui a publicidade, portanto, eu vou fazer a leitura do QR Code, já consigo saber que a água da Shell é produzida no Lubango, os contactos são esses, etc, etc. Aquilo que o produtor quiser ou entender que seja matéria ou informação relevante para constar do QR Code. Então, essas medidas ajudaram também a reforçar aqui os nossos mecanismos de acompanhamento. E como era um serviço que estava relativamente estagnado, então tivemos esses 2 primeiros anos, 2023 e 2024, e porque foi aprovado um decreto presidencial que deu o mandato ao INAPEM de gerir o feito em Angola, portanto, tivemos a responsabilidade de fazer um trabalho mais de sensibilização, não é? De dizer, ok, o feito em Angola está de volta, tem aqui novas nuances, há novas regras, portanto, e que queremos fazer esse caminho num modelo colaborativo, portanto, não indo já para as multas, para as coimas, dizer, olha, quem está a usar Certo. vai ser banido, não. Queríamos, de facto, dar também aqui a possibilidade das empresas, dentro de um período, poderem regularizar as suas situações. Portanto, vamos agora entrando para o terceiro ano, e claro que é já uma fase mais de consolidação, onde outros parceiros, entes públicos, estamos a falar aqui das instituições, da instituição que vela pela qualidade, estamos a falar daquela que vela pela segurança alimentar, como uma Anhesa, estamos a falar de outras, que estão agora a trabalhar conosco em rede para que também o acompanhamento sobre a operacionalização do feito em Angola seja feito nessa cadeia, nesse encadeamento, ou seja, aquelas empresas aderentes ao feito em Angola vão ter aqui um tratamento diferenciado, mas não os, portanto, inibe, ou, portanto, não os isenta, desculpa, daquilo que são as responsabilidades normais, portanto, desde o pagamento de impostos, desde o cumprimento de outras normas que são naturalmente eh, eh, obrigadas. O que eu queria aqui concluir era o governo, para além de apostar nessa reestruturação de serviço, foi dando outros sinais, que é fez sair em 2023, no conjunto de medidas de estímulo à economia, a obrigatoriedade das unidades orçamentais do Estado priorizarem a compra de produtos com selo feito em Angola. Uhum. Portanto, a lei para pequenas e médias empresas, aprovada em 2011, que já traz essa obrigação de que as unidades orçamentais dos Estados devem reservar até 25% dos seus orçamentos para aquisição de bens e serviços em MPMEs, portanto, no seu lato sensu. Em 2023, nas medidas de estímulo, o governo vai mais longe, diz, não, agora o que nós queremos é, de facto, priorizar o que já é feito em Angola. Porque já temos registros e informações de que já há um volume considerável de produtos ou de capacidade interna de produção de determinados bens e serviços no nosso país. Então, isso também acabou por dar outro alento e estímulo aos aderentes, que perceberam aqui um benefício concreto e claro, né, da parte do Estado, e que, claro, que o que eles mais querem é poder ver isso expandir. Então, o que hoje nós estamos a trabalhar é no alargamento dos benefícios tangíveis que quem adere ao Fecho de Angola pode efetivamente sentir. Para além das compras públicas, não é? Ter aqui um tratamento diferenciado, por exemplo, a nível aduaneiro em questões de exportação, ter aqui um acesso privilegiado na facilitação do acesso ao financiamento, por exemplo, ou seja, linhas destinadas só para aderentes ao feito em Angola, porque queremos cada vez mais que eles aumentem a sua capacidade produtiva, etc. Enfim, é todo esse cenário de aumento da visibilidade dos aderentes, das empresas feitas em Angola ou que usam selo feito em Angola e de maior presença de produtos com selo feito em Angola em outros mercados, e ainda mais agora que a Angola aderiu, portanto, à zona de livre comércio da SADC, sobretudo a nível da região, em que será preciso vermos cada vez mais produtos com selo Made in Angola a fazerem também morada em outros mercados que não seja apenas o nosso. Então, é um pouco este trabalho de apoio por via da capacitação, por via do acesso ao mercado, a ida às feiras. Só agora em setembro
vamos levar uma comitiva à Espanha para um evento, e estamos a falar de empresas só aderentes à Feita em Angola, dando aqui um outro exemplo mais recente, a Cimeira Estados Unidos-África, que acolhemos recentemente, Uhum. conseguimos negociar com a parte americana, nós, Angola, conseguimos negociar com a parte americana para que fossem disponibilizados a um custo diferenciado até 100 lugares para SMEs, portanto, MPMEs angolanas, e nós fomos buscar aquelas que são aderentes ao Feito em Angola. Portanto, como sabe, o custo era de aproximadamente $1000 para participar da Cimeira Estados Unidos-África, e as empresas indicadas pelo INAPEM, aderentes ao Feito em Angola, pagaram um custo de $200. Portanto, foi um trabalho também de diplomacia económica que se fez e que nós vimos que de facto o surto é feito, ou seja, aumentou a confiança dos aderentes sobre o serviço, começaram a perceber que de facto estamos a ser olhados, estamos a ser ajudados, estamos a ser apoiados, sem desprimor de quem não é aderente ao Feito em Angola, mas o que queremos é de facto dar visibilidade àquilo que é a nossa marca, como outros países fazem. A África do Sul tem o Proudly South Africa, Portugal tem o Portugal Sou Eu, entre outros, que naturalmente nos mostram que isso acaba sendo sempre um instrumento de estímulo e de confiança. Muito bem. De facto, parece que o Made in Angola acaba por ser, oh, a determinado momento ficou descaracterizado, mas que quiseram agarrá-lo e acarinhá-lo, e hoje em dia parece que de facto traz vantagens e é importante para as empresas que estão sediadas em Angola e que trabalham em Angola e que criam valor em Angola também, que sintam que olham para eles de uma maneira diferente, porque é mais fácil eventualmente até importar determinado produto do que propriamente fabricar aqui. Portanto, é exigente, mas temos de retirar também aqui alguma dessa exigência, acarinhando esses produtos, acarinhando essas empresas, portanto, também querer aqui parabenizar o Braulio e o INAPEM por essa iniciativa que de facto está a fazer diferença. E nós temos até um exemplo com quem já falámos aqui, com o Paulo Araújo, um dos da Wii, da WeConnect, que inclusive agora recebeu um financiamento externo, e portanto há trabalho que tem de ser feito e que faz toda a diferença também neste papel. Um, Braulio, estamos aqui já há algum tempo. Não queremos alongar-nos muito mais nesta conversa, pelo que também já falámos. Queremos ter mais conversas, queremos continuar com o diálogo aberto, porque parece-nos ser fundamental. Para finalizar, eu acho que podemos fechar com uma chave de ouro. Um, para os jovens angolanos que sonham lançar uma startup de tecnologia, que conselho é que daria, com base na experiência que têm com o INAPEM, e como é que eles podem transformar as suas ideias em negócios impactantes? Obrigado, André, e tem sido tanto prática já nesse tipo de ocasiões. Eu renovar aqui a minha confiança aos nossos empreendedores, para que eles também possam sentir-se aqui abraçados por nós. Dizer que o INAPEM está exatamente aqui para isso, tem este papel e esta nobre missão de apoiá-los, de orientá-los e encaminhá-los para aquilo que é, diria, o caminho, passo a redundância, para o sucesso dos seus negócios. Sabemos que não é um percurso fácil, não é uma trajetória só de êxitos, mas não é assim só em Angola, não é? E não queremos com isso justificar alguma incapacidade nossa, algumas vezes demonstrada, mas queremos, com a humildade necessária, reconhecer que é um trabalho que deve ser feito em comunidade. Nós, enquanto ecossistema, temos que reforçar aquilo que é a nossa rede de colaboração, em que o Estado desempenha e deve continuar a desempenhar o seu papel, velando pela melhoria contínua do ambiente de negócios em torno do ecossistema, porque isso é um processo contínuo, é progressivo. O que ontem fazia sentido provavelmente hoje já não faz. Portanto, e isso está em constante mudança. Mas os outros atores, no qual também se insere os próprios empreendedores, devem assumir com maior responsabilidade esta missão que é empreender. Portanto, o empreendedorismo hoje já não se compadece
com o amadorismo, em alguns casos, já não se compadece também com alguma falta de responsabilidade que muitas vezes se revela. Hoje as instituições, e muitas delas aqui, que têm a responsabilidade de apoiar e de financeiramente, perderam a confiança em arriscar um pouco mais no financiamento, as ideias ou os projetos que lhes são apresentados, um pouco por conta também desta, deste, sen- esta sensação que tiveram da ausência de responsabilidade e compromisso dos nossos empreendedores. Então, cabe-nos trabalhar por via dos nossos serviços de capacitação, de formalização dos negócios, etc., para que tenhamos uma classe de empreendedores madura, portanto, responsável e consciente do que é que está a fazer. Porque a partir do momento em que tu decides abrir um negócio, desenvolver uma atividade, e que empregas alguém, já não é só uma ideia tua. Portanto, tu já tens responsabilidades com outras pessoas, com a sociedade, com os teus trabalhadores que sustentam famílias e que vivem disto. Então, quantos negócios hoje nós vemos que estão a fechar, estão a falir, estão a morrer por culpa própria dos seus gestores? Porque às vezes é muito fácil queremos encontrar outros culpados que não nós para podermos justificar os nossos fracassos. E não pode ser essa a nossa tendência. Então, nós queremos, de facto, dizer que estamos aqui para apoiar os empreendedores. O país é fértil em oportunidades, precisa de um maior engajamento e envolvimento da sua juventude, sobretudo, e aqui empreendedora. E a questão da empregabilidade pode, diria, ser aqui mitigada com esta questão do fomento ao empreendedorismo. E é para isso que nós queremos fazer. Portanto, nós não estamos a formar ou a preparar empreendedores para irem procurar emprego. Quem quiser pode fazê-lo, mas o que nós queremos é que mais empresas em Angola nasçam, mais empresas em Angola cresçam e que possam se expandir para outros mercados. Então, eu renovo aqui, André e Ivo, os meus agradecimentos, os meus cumprimentos ao nosso ecossistema, aqueles que nos assistem, dizer que estamos aqui também para aprender, estamos aqui para dialogar permanentemente, encontrar os melhores caminhos, as melhores soluções para construirmos então um ecossistema que tanto almejamos, que seja aquele que traga prosperidade para os seus diversos intervenientes. O próprio Estado beneficia-se disso, porque quanto mais empresas ou maior o número de empresas, mais impostos são gerados, maior é a capacidade financeira do próprio Estado em fazer os seus investimentos sociais. Porque o grande investimento do Estado é o investimento social, portanto, criando as infraestruturas básicas, etc. Então, nós precisamos que quem sabe fazer negócio faça e faça de forma consciente e responsável. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Braulio, por este momento, por partilhar todas estas questões que eu acho que os nossos ouvintes vão gostar muito também de saber que tem uma porta aberta no INAPEM para qualquer questão, para também debater e dialogar as suas ideias, para também registar a sua marca Made in Angola. Para trabalhar em conjunto, porque temos um mercado imenso para alcançar, que é o mercado da SADEC, ou da SADC, que no fundo está a abrir o seu horizonte também, e em breve vai ser não só uma oportunidade, como também aqui Angola tem de se posicionar em alguns setores com os seus pontos fortes e, portanto, deixar aqui a mensagem. O INAPEM está para ajudar todos os empreendedores. Muito obrigado. Sim, e a prova disso, André, desculpa, é que eu estou a fazer a participar deste podcast a partir da província da Lunda Sul, portanto, a leste do nosso país, portanto, como um sinal claro, mais uma vez, de que Angola não é Luanda, não se resume a Luanda, e que o nosso apoio transcende as fronteiras de Luanda. Então, nós temos que estar ali onde existe um pedaço da Angola e onde existe naturalmente esperança por novos tempos. Então nós estamos aqui e estamos a trabalhar com a classe empresarial daqui, no sentido de também lhes dizer que não precisam ir todos para o ano, que aqui mesmo onde estão têm as soluções que tanto precisam. Então é um pouco esse trabalho de dizer que o país é muito grande para ficarmos reféns e presos a uma determinada circunscrição que é Luanda. Muito bem. De Cabido Kunen, Lestos. Uma observação. Certo. Muito bem, obrigado. Obrigado.